Para que servem batismos e graus iniciáticos? A infantilização do adulto humano. Rezar, meditar e agora zapear é evolução? Vamos destrinchar esse entendimento de que a gente precisa sempre de alguma coisa ou de alguém, algo que nos explique, porque a gente mesmo parou no tempo. Nós não queremos ter esforços, a gente foge do esforço. Todo mundo quer que ceste, né? Sextou, como hoje. Todo mundo quer férias e aposentadoria, só que eles não sabem que tem o processo, ou melhor, o trajeto até chegar a isso. E quando você parar, você vai querer voltar à atividade. Você vai olhar para trás e o que você vai sentir é nostalgia, através da inércia, da conclusão. Então, esse processo mediativo, esse médio do meio do processo não é entendido. É viável criar graus, criar filtros para uma criança, porque as crianças não estão com o seu cérebro em potência máxima de sinapses. Ainda não há estrutura para receber a informação de forma adequada e permanente. A criança, ela é volátil mentalmente, então ela está sempre em devaneios com a sua realidade, com o seu ambiente, com adaptações com esse chamado adulto e com as outras crianças, então ela é muito inconstante. Então deve sim ali haver graus até atingir a maturidade mental. Que na verdade a mente, ela sabe muito, mas o cérebro não, porque o cérebro é um órgão. Então ele tem um desenvolvimento desde o nascimento à morte. Ele sim tem graus. Mas a questão é que se você começar a fazer a mesma coisa que você faz com uma criança, com um adulto, você gera uma infantilização mental nesse adulto. A mente, lá no plano dela, acaba se reduzindo ao cérebro. Isso não pode acontecer. Era o cérebro que deveria sinapsar, assim se expandir a compreensão da mente universal. Então vejam o risco de quando você vai pertencer, entrar numa escola dita iniciática ou uma religião que tenha batismos, tenham graus, e você já é um adulto. Isso gera um processo retroativo de preguiça de pensar. Você entrega tudo que é seu para os arautos, para os sacerdotes. Então, se você pegar aqui, o que eles fazem com você? Vamos ver se isso aqui é evolução. Você começou assim, como essa moça aqui, nessa foto, submisso. Aí você se encontrou a si próprio. Aí começou a se interiorizar, conversar consigo mesmo. Como? Porque rezar é pedir para um Deus. Meditar é conversar com esse Deus, é agradecer. É o contrário, você entrega algo. Agora, isso aqui é o resultado do não entendimento disso aqui e disso aqui. Agora você resolve aqui. Tem até ditos profissionais aí que te consulta com uma planilha pronta diante de um dispositivo desse. Tá tudo prontinho. A questão é que tem que ver o que você encontra por aí, né, no universal, de procedência dessas coisas. Por exemplo, a cartomancia, a astrologia, ela existem. A astrologia ela existe sim no plano chamado astral. A cartomancia é causal. Agora, constelação familiar, psicologia, não há por que deter no plano da psique, por exemplo, porque a própria psique ela se responde. E a constelação familiar a nível causal não existe, porque ali o Akasha te mostra a grande família cósmica que é a própria humanidade e a sua origem, né, da onde ele veio, onde veio a sua
paternogênese. Então você não vai encontrar. E aqui eu vou fazer, para você entender que cada um vê o mundo da sua forma, por isso que não pode ter um acima nem um abaixo. Um mestre pergunta ao seu aluno, vou chamar de aluno e não de adepto. Esse aluno está ali diante do mestre, o mestre lhe pergunta: que tamanho tem o sol para você aí de onde você está? Olha a pergunta. Percebam a pergunta. A pergunta tem que ser mais bem feita do que a resposta. Uma boa pergunta vai gerar necessariamente uma resposta a tamanho. Então ele pergunta que tamanho tem o sol para o seu aluno. O aluno pega e faz isso aqui. Da onde ele está, que tamanho tem o sol? Ele pega o sol com os dedos e diz: o sol tem 3 centímetros. Por quê? Porque de onde ele está, como ele está vendo, o sol tem 3 centímetros. Apesar dele saber, ele é um humano, ele raciocina, que o sol não tem aquele tamanho, mas para ele entendeu a pergunta. Então, esse é o risco que nós temos de viver em sociedade, porque a gente não entende nem a pergunta, como daríamos a resposta. Como eu já fiz um monte de pergunta, por exemplo, para que servem essas novas terapias para os terapeutas? Eu também sou reikiano. Para mim serve o quê? Para mim ir atrás de uma nova modalidade técnica. Eu vou lá na extrafisicalidade, eu vejo se está acontecendo alguma coisa, se eu estou preparado para aquilo e se a pessoa está preparada para receber. Para estes, não, é a imposição de mão do próprio sacerdote, o próprio arauto, ele não vê o que está acontecendo, ele é o mais despreparado do processo e quer, né, rebanhar os outros. Então, para vocês entenderem, eu pego esses exemplos, né, isso é um COA da Ordem Sinárquica Brasil, elaborado por mim, eu tive esse insight, para que você possa fazer aí suas conexões, para você entender como é difícil viver. E não é assim, vem alguém e explica. O que pode acontecer, por exemplo, é que eu aprovo o comércio de um produto, por exemplo, você compra os seus alimentos, você traz para casa, os processa, os prepara e você faz uso como você quiser. Você comprou um objeto, você pode pegar, comprar, por exemplo, agora no verão, um ventilador e você vai usar para outros fins, talvez até ambíguos ao fato de que você quer se refrescar a si próprio. Você pode descongelar a geladeira, você pode colocar atrás de um processador para refrescar, para que não dê pane. Pode fazer o que quiser, ou apenas, né, como eu uso o ventilador como sonífero praticamente. O seu som, a frequência do motor, sempre me favoreceu o sono. Não quero também que ninguém pegue esse toque, né, que vai se tornar um vício mental. E aqui, a submissão, por exemplo, de um templário, né, de um sacerdote ou próprio fiel. Porque eles não compreendem isso aqui, eles só estão vendo isso aqui. Eles estão vendo na medida deles. Cada um está vendo, vai dar a resposta conforme entendeu a pergunta. Aí lá na pergunta, no koan, que o mestre pega e pergunta para seu aluno responde bem, ele diz: você deu uma resposta perfeita, porque você entendeu a pergunta sem estar preocupado com a resposta. Então, como acontece naturalmente com o passar do tempo, e nós temos que entender que isso não dá para fugir, você não vai retardar a perda de colágeno, a perda de cálcio, a velhice, ela é o fluxo e refluxo do universo. Você começa imaturo, começa semente, desabrocha, chega de consciência, depois desce. Eu, por exemplo, já fui muito em faculdades dessas de biologia e me deparei com autópsia, por exemplo, uma pessoa idosa, eu evidenciei isso, o seu cérebro se torna cartilagem. Mas é muito parecido com a massinha sensível do cérebro da criança. Então você segue sempre o ciclo kármico.
Não tem nada que vá melhorar seu bem-estar de vida. O que vai te melhorar é de dentro para fora um entendimento, você limpar a casa de dentro para fora, e não de fora para dentro, senão você traz a sujeira de novo. Trazer informação de quem não tem informação. Então percebam essas coisas, né? Porque é bem difícil, foi bem difícil para mim chegar nessa etapa. Então daí hoje, por exemplo, eu estava vendo o noticiário, aqui é feriado para mim, então não trabalho hoje. Coloquei no canal aberto e fiquei boca aberto com notícias de pessoas idosas, olha a infantilização, por isso que esses senhores feudais, togados de escola iniciática, de grandes religiões, eles podem estar passando por esse processo também. Você confia demais neles? Aquela aparência patriarcal, né? Vovô do conhecimento. Aí eu pego, ligo a TV, parece que era para mim ver aquilo para trazer para vocês, não sei se alguém viu a notícia, de um idoso, na verdade dois, pegam, entram no banheiro público e roubam um sanitário, imagina, um vaso sanitário de porcelana, só porque, né, é um lugar mais sofisticado e aquilo para eles dava dinheiro. É como se fosse uma criança, né, tomando em mão um brinquedo numa loja de departamento. Depois também vi um idoso que pega, ele tenta se erguer, né, e se segurar num metrô. Imagina a máquina andando, ele tenta segurar, que estava caminhando a certa distância, cansou e foi segurar. O que aconteceu? Né, a sua perna ficou trancada entre os trilhos e o trem em movimento. É incrível o que acontece com o cérebro humano através do tempo. E tem muitas outras coisas, vovô sacana, vovô psicólogo, vovô médico. Então você tem que, né, ter um pouco de, não é separatividade, mas sim separação em si do que é, o que não é, o que você deve confiar ou não. Tenha, poxa, senso crítico. Você confiar numa escola porque são os arautos, os especiais, né? Especial você é, porque você é uma espécie. Iniciado, todo aquele que nasceu é iniciado. Então ele já passou pelo batismo do quê? Ele passou pelo batismo de terra, quando dois gametas se juntam. Depois ele vai para o batismo de água, né, que quando ele começa a absorver os nutrientes da mamãe no líquido amniótico. Depois ele nasce, vê o sol, batismo de fogo. E quando o doutor, ó, não depois, é antes de qualquer batismo ou iniciação em algum lugar, quando leva a palmadinha do médico, ele puxa o ar. É a vida. É o momento atual. Estamos vivendo o ar, né? A gente se comunica com o ar. Tudo é ar. E tanto que é a única coisa que não pode ser comercializada ainda, mas eles estão canalizando em bombas, tudo mais, ares para pessoas com problemas, né, crônicos, críticos. Mas é um elemento ainda que tu pode fazer uso. Um dia ele vai ser comercializado para acabar a questão ar. E o que acontece nas eras? Hoje estamos vivendo o signo de Aquários, que é, apesar o aquário ele aloja água, nós estamos vivendo um signo de ar. E por que está indo para trás? Porque agora é recolhimento. Antigamente as eras iam para frente. E o que acontece, né, quando você fala era? Era, por que ela está indo para trás? Se você colocasse o G de Gadu, de God, o que acontece? O grande arquiteto do universo se perdeu isso e era está indo para trás. Agora já era. E cada vez que você nasce ou morre, você está iniciando uma era até os 40 anos, depois começa a retroagir, até chegar ao ponto que você, né, falta ali o ar, falta a estrutura, falta tudo, o corpo perde tudo e você volta de novo. Isso é a sístole e diástole do universo. Você não consegue mudar isso. Porque se parar em qualquer lugar, você simplesmente destrói o universo. O universo ele não pode parar. A única coisa parada é o que criou o universo, que é o absoluto, que nós não conhecemos. Não há como descrever em palavras, porque ele não pertence
ao mundo das palavras. Até no grupo se falava, o silêncio é, como dizer, o necessário para o conhecimento. Não. O conhecimento, a consciência, ela não é silêncio, ela fala o tempo todo. Ela não pode parar de falar, senão o universo acaba, morre. Mas sim, você deve estar em silêncio para ouvir essa voz. Mas nem sempre. Vai ter uma hora que você vai ter que comunicar para quem não está em silêncio e não está ouvindo essa voz. Porque nós nos pertencemos à grande família, a humanidade, não é aquela lá do consultório que o seu amigo constelador fala, ou com qualquer geneticista, ou qualquer um dos tribunais, né, dos arquivos que vem dizer a família tal, faz um histórico, historiador, você é descendente do rei tal. O rei tal era ele. Se não foi você também. Então, não tem como você levar como prioridade isso como um conhecimento que tem uma sustentabilidade. Então, imagine, você deve confiar em tudo, porque a aparência daqueles senhores, né, aqueles senhores estampando conhecimento, grisalhos, né, togados, eles são as mesmas crianças, voltando do branco ao branco. Seu cabelinho grisalho está voltando para a luz de novo. Nem todos. Então, vocês meditem sobre tudo isso que eu estou falando nesse vídeo, para você entender onde é que você está. Se coloque no seu lugar, veja que processo, que idade você está dentro dos setênios, o que você está passando, para você entender que se você não entender o processo, você vai acabar na entropia. Você vai pegar e vai voltar para baixo de novo sem a compreensão. E isso atrofia o entendimento e você ter que, né, repetir tudo de novo e perder tudo que já tinha conquistado. Pensem aí. Paz e verencial a todos.